Olá, boa tarde, bom dia, né, ou boa noite, enfim. Meu nome é Venâncio, eu sou estudante de medicina do terceiro período e eu estou aqui para apresentar um pouco do nosso último trabalho da disciplina de anatomia funcional para o movimento, aqui do curso de medicina. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre alguns músculos do dorso e tórax e abdômen. E eu gostaria de transmitir uma tela aqui para vocês. Só um instante. Bom, essa daqui é a tela que ia mostrar. Ela, a gente vai trabalhar com as questões dos músculos, como eu tinha falado anteriormente, os músculos do dorso, né, essa parte aqui, os músculos mais voltados para o tórax e para o abdômen, né? A gente vai discutir alguns deles hoje. Então, primeiramente, a gente vai pensar aqui no dorso, né, na parte dorsal. A gente vai tentar discutir sobre a questão dos músculos superficiais, né? Os músculos superficiais, eles podem ser chamados de extrínsecos também, tá? Eles vão estar voltados para a produção e controle dos movimentos dos membros, né? E aí, para uma camada que a gente chama camada extrínseca superficial do dorso, a gente pode verificar, por exemplo, esse músculo aqui. A gente vai ter aqui o latíssimo do dorso, né? Esse é um dos músculos que a gente vê na camada extrínseca superficial. Outro que a gente pode ver seria esse daqui que eu estou agora em azul, né? O que a gente chama de trapézio. Eu vou tentar esconder aqui o trapézio e a gente vai tentar cavando um pouquinho mais do latíssimo do dorso. Por exemplo, o trapézio, ele faz parte dessa camada extrínseca superficial que a gente chama, né? A gente vê que ele se insere lá em cima também, já na base do crânio, né? Então é um músculo que é bem... E tem um nome bem sugestivo, de fato. A gente está tratando de um trapézio praticamente muscular aqui, né? A gente vai ter algumas áreas, alguns detalhes, né? Algumas áreas onde ele se insere, né? As inserções proximais, as inserções distais. A gente vê que em cada vértebra ele vai ter uma inserção proximal, né? As inserções mais distais a gente vai ter a questão na escápula, na clavícula e outros mais, né? Deixa eu tirar aqui os detalhes. Voltando aqui, se a gente começar a cavar um pouquinho mais, aí um pouquinho mais fundo, a gente consegue ver outros músculos, né? A gente vai ver aqui a questão dos romboides, que ainda fazem parte da camada mais superficial. Mais abaixo a gente consegue ver esses músculos azuis aqui. Deixa eu esconder esse outro. Ele daí, aquele que eu tinha tocado aqui, ele é o que a gente chama de serrátil, né? A gente vai ver, ó, aqui, opa, o serrátil posterior, superior, vai ter também o serrátil posterior inferior, né? São músculos que a gente chama camada extrínseca intermediária desse músculo, né? E aí a gente pode proceder aos músculos que a gente vai chamar de profundos, ou músculos próprios, ou músculos intrínsecos do dorso, tá? Vou mostrar aqui. Na lateral aqui do pescoço, a gente vai ter alguns músculos. Por exemplo, esse daqui é o esplênio, né? Esse daqui é o esplênio da cabeça. A gente vai ter também outros mais detalhados aqui. O esplênio do pescoço. Eles têm esse nome como se fosse uma camada que recobre, né? Então eles vão recobrir o, eles vão recobrir a cabeça, os músculos mais profundos da cabeça e do pescoço. Para que eles servem? Eles geralmente podem agir unilateralmente ou bilateralmente. Se eles agirem unilateralmente, eles vão chegar a fletir a cabeça, né? A fletir o pescoço, girar a cabeça para o lado ativo. Então, unilateralmente, estou dizendo que esse daqui está, nesse momento, esse meu direito, ele está
sendo ativo, então ele está fazendo minha cabeça fletir, meu pescoço fletir para esse lado. Né? Se a gente estiver pensando na ação de agirem bilateralmente, eles vão estender a cabeça, né? Então, fazem parte da camada superficial intrínseca. O que mais a gente pode verificar aqui? A gente poderia ter outros músculos da camada intermediária, certo? A gente vai começando a ver um pouquinho mais profundo, deixa eu tentar esconder uns aqui. Esse aqui, por exemplo, é o que a gente chama de músculo longuíssimo torácico, né? Ele faz parte da camada intermediária intrínseca. Ele faz parte de um músculo maior que a gente vai chamar de músculo eretor da espinha, juntamente com esse pequenininho aqui, que é o que a gente chama de ilho costal, o longuíssimo e o espinal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. O espinal, tá vendo? São esses três aqui. Então, a gente vai ter o ilho costal, longuíssimo e espinal. Esses três, eles vão fazer parte do músculo eretor da espinha. Eles vão sair lá da base do pescoço. Se a gente começar a esconder esses outros aqui, a gente vai ver que eles são mais superiormente, né? Eles aparecem melhor aqui. A gente consegue ver que eles ainda fazem parte do semiespinal, espinal torácico. Eles saem lá da base do pescoço e eles vão encostar em cada costela por trás, né? A gente vai conseguir, na parte mais posterior da costela, ele vai conseguir fazer essa conexão. E para que que ele serve, né? Eles vão servir da mesma forma que a gente estava tratando dos esplênicos. Eles podem agir lateralmente, unilateralmente ou bilateralmente. Se a gente agir unilateralmente, a gente vai fletir a cabeça, né? Por exemplo, do músculo espinal a gente está tratando. Se a gente estiver agindo bilateralmente, eles vão estender a coluna e a cabeça, né? Então são coisas que a gente pode observar como função desses músculos da camada intrínseca e intermediária. Quando a gente consegue ainda um pouco mais fundo, um pouquinho mais a fundo, a gente vai conseguir ver músculos, como por exemplo esse aqui, ó, multífido, ou um músculo que a gente vai ver aqui, perdão, esse aqui, semi-espinal, ou outro que a gente vai ver, rotadores, né? E aí o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo ter mais detalhes aqui do músculo rotadores. Espera aí, deixa eu tirar esse multífido por trás. Ó, aqui, ó. Aqui são esses rotadores. Esses rotadores, eles servem para quê? Eles vão servir para estabilizar essas vértebras e eles vão ajudar na extensão local, né, nos movimentos de rotação dessa coluna. Então, eles servem para estabilização e rotação da coluna. Né? Então, a gente, recapitulando, a gente viu camada superficial intrínseca, que é a mais externa, né? A gente vai ver a questão dos esplênios, a gente viu a camada intermediária intrínseca, a gente viu os eretores da coluna, né, os três que fazem parte, e a gente viu a camada um pouquinho mais profunda com esses rotadores, né, os transversos espinais, os espinais. Bom, daí o que acontece? Vamos verificar agora para a questão da frente, né? Vamos mais para a porção mais anterior, né? Daqui do nosso modelo. Verificar, continua gravando, perfeito, vamos lá. O que vai acontecer? Vamos tratar aqui primeiro dos músculos do tórax, né? A gente vai ver alguns músculos, por exemplo, esse aqui a gente já tinha visto, né? Como o músculo peitoral, a gente já viu anteriormente, ele faz mais parte do músculo, de fato, dos membros superiores do que do tórax em si, mas a gente consegue ver um pouquinho melhor aqui, ó. Peitoral menor, vamos começar a investigar um pouco mais, a gente vai chegar aqui no que a gente chama de intercostal, né? Esse daqui é o que a gente vai chamar de intercostal externo, certo? Se a gente conseguir retirar aqui o external e o intercostal externo, retirar o direito aqui, a gente vai chegar num que a gente chama de intercostal interno. Então a gente vê que os intercostais, eles passam por toda a coluna, de fato, pelas vértebras, não, pelas costelas, né? Eles são os intercostais, a gente vai ter três tipos, seria o intercostal externo, intercostal interno e os intercostais mais íntimos, né? E aí, ó, que é o que a gente chama aqui, intercostal íntimo, esse mais profundo, né? Então, nessa ordem. Para que eles servem?
São esses aí que são parte da elevação da costela quando a gente está tratando de uma respiração forçada, né? O que a gente chama de tiragem. Quando a gente está vendo até no caso da semana, né? A gente está vendo em outra disciplina, né? No módulo de saúde da infância e da adolescência, quando a criança ela está com crise de asma, ou questão de pneumonia, enfim, quando ela está com dificuldade respiratória, ela vai utilizar esses músculos como parte da inspiração forçada, né? São esses intercostais. Aí a gente vai ver outros também, né? Levantador da costela, não tem... Peraí, deixa eu tirar o esternocleidomastoide aqui. Esternioideo, deixa eu ver aqui, peitoral maior, tem muito detalhe, a gente precisaria tirar um pouquinho melhor. Aqui, ó, os intercostais torácicos, né? Os íntimos, intercostais íntimos, né? São os transversais, né? Torácicos, e a gente consegue ver também os músculos do abdômen. Se a gente conseguir observar aqui os músculos do abdômen, o que a gente vai ver? Esse maiorzão aqui que a gente vai ver é o oblíquo, tá? Ele é bem grande, ele vai todo o abdômen por fora, né? Esse oblíquo aqui é o que vai dar aquele desenho do famoso oblíquo, né? Que a gente tanto malha para ter um desenho do oblíquo, enfim. Daí esse músculo oblíquo, ele é o oblíquo externo. Se a gente conseguir verificar um pouquinho melhor, aqui dentro depois vai ser o oblíquo interno, tá? Então vejam que esses aqui é o oblíquo interno. Se a gente conseguir esconder ele, a gente vai ver um que a gente chama de transverso, tá? Então a gente vai ver três camadas, né? Então você vê o externo, o interno e o transverso, eles vão estar se sobrepondo. E a gente vai poder ter esse outro aqui, que é o que a gente chama de reto abdominal. A função do reto abdominal, ele serve para flexionar o tronco, né? Ele serve para comprimir as vísceras abdominais, certo? Então ele deixa as vísceras no lugar onde elas estão. Então ele serve como uma forma de estabilização, né? Estabilizar, controlar parte desse movimento da pelve, não é? Ele tem um controle aqui embaixo que a gente consegue observar. Deixa eu tirar o transversal abdominal, a gente vê que o reto abdominal ele vai até um pouco mais a fundo, né? Ele é um músculo mais que também varre todo o abdômen, né? Começando até lá atrás do tórax mesmo. E a gente consegue ver que é um músculo bem importante. Ele serve aqui dentro, a gente consegue ver, né? Que ele vai até ali os ossos do quadril, né? Bom, no geral é isto. Esse foi o último trabalho da disciplina, uma disciplina que eu gostei bastante. Eu acredito que eu aprendi muito. E acho que é uma disciplina que poderia ser obrigatória, não deveria ser eletiva, não. Acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de discursar essa disciplina. De toda forma, eu agradeço a oportunidade e obrigado. A gente se vê por aí em outros momentos. Vou só fechar aqui.